que é que a gente está precisando entender? Para cada um de nós vai ter uma resposta, mas certamente todas as respostas já passaram na vida de todos nós, ou ainda passarão. Porque estamos aqui juntos nessa caminhada, temos um processo evolutivo semelhante. Então, certamente, a minha resposta agora é minha, mas já foi dele, já foi dela, será do outro. Porque estamos sempre precisando entender alguma coisa, né? Certamente. Então, como estamos aqui para nos melhorarmos, é uma palestra de quarta-feira, onde a gente tem um trabalho aqui anexo de ajuda espiritual, que é o trabalho de desobsessão. E a gente entende que este trabalho de desobsessão vai depender muito mais de mim, que estou passando por algum processo, do que de qualquer outra coisa. Então, preciso eu entender o meu processo. Como é que eu estou? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Para quê? Em que momento da minha vida eu estou vivendo? Quais são as coisas que eu estou passando? E em volta de mim? As pessoas que estão perto de mim, como é que eu estou me relacionando com elas? Na família, no trabalho, na rua, no meu ambiente social de uma forma geral, até mesmo com os estranhos. Como é que eu chego num ambiente que eu não conheço, num consultório médico, por exemplo, numa instituição bancária, pública, o que for? De que forma eu me coloco? Como eu estou tratando as pessoas? E, principalmente, como eu estou reagindo à forma como me tratam? Porque é assim que a gente vai trabalhar hoje. O tema de hoje é a necessidade do entendimento, que é um capítulo deste livro aqui, Jesus no Lar. É o capítulo 35 deste livro. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Rodrigo, eu pego esse negócio aqui várias vezes por semana, mas eu sempre... Rodrigo, dá para pagar só essa? Para ver se o pessoal me diz. Quem já conhece essa imagem, que circulou muito na internet, no WhatsApp, que está um vício agora todo mundo nesse negócio desse WhatsApp, desse zap, como o brasileiro gostou de chamar, né? Então, certamente, alguns de vocês já viram, mas fica só quietinho. O que é que vocês veem nessa imagem? Pode responder. Uma arara. Nesse instante, eu perguntei a Rodrigo, ó, que ele estava bem pertinho, né, Rô? Eu perguntei, você está vendo o que aqui? Uma arara. Uma arara. Se eu pegar essa arara e colocar ela assim, vocês continuam vendo uma arara? Essa ponteira não está funcionando, né? A ponta da cauda dessa arara, que está um pouquinho escura aí nessa imagem, é um pé. Conseguiram ver? É um pé. A crista aqui é o cotovelo. Perceberam? Depois vocês busquem isso na internet. Pintura humana, arara, vocês vão achar um monte desse artista. É interessante. Por que eu trouxe essa imagem? Eu trouxe essa imagem para a gente refletir que nem tudo que a gente vê num primeiro momento, e eu estou falando das coisas, eu estou falando de uma obra dessa forma, mas eu estou falando também dos comportamentos e das situações que enfrentamos no nosso dia a dia, das pessoas com quem nos relacionamos, conhecidas ou desconhecidas. Nem tudo que a gente vê é exatamente aquilo que a gente está pensando que é. A gente não sabe o que está por trás dessas coisas, dessas histórias. Então, é preciso estar muito atento, porque é uma responsabilidade muito grande fazer julgamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre julgamentos, mas vamos ficar aqui nessa imagem da arara por hora, para a gente conversar um pouquinho. Esse capítulo 35 desse livro Jesus no Lar, o livro é cheio de histórias. Vocês conhecem esse livro?
Não me deixem sozinha, minha gente, por favor. A criatura trabalhou o dia todo, desde de manhã cedo que está aqui. Vamos lá, eu estou toda cheia de alegria, feliz de estar aqui com vocês. Vocês conhecem esse livro, Jesus no Lar? Não. Conheçam, que é bacana. São historinhas curtinhas. Serve para acompanhar um evangelho que a gente faz, o evangelho no lar que a gente pode fazer. Serve para um momento que você está precisando desestressar, ouvir alguma coisa. Serve para várias oportunidades. Eu vou contar para vocês a história do capítulo 35, que é necessidade do entendimento. No ambiente de evangelização, um dos membros chegou muito abatido. Então se perguntou para ele: o que você tem? Por que você está assim tão abatidinho? E aí ele responde: é que eu fui muito maltratado. Eu fui cobrar algumas dívidas, as pessoas que me deviam, mas em troca eu recebi indiferença, eu recebi grosserias. Vocês vão ler o livro e vai ver que eu estou contando aqui a versão Geisa, viu? Que eu não decorei, não tenho como decorar. Sabe por quê? É uma versão Geisa. Depois vocês comparem lá no livro como é a versão de Chico, do espírito Neo Lúcio. Pois sim. Então, ele explica. Eu fui cobrar e as pessoas que me deviam me trataram com ingratidão, com indiferença, com grosseria. Agora imaginem, né? Como é que a gente se sentiria? Você sabe que você está certo, que você está indo buscar aquilo que é seu, porque você apenas emprestou, você está indo cobrar, e você é tratado dessa forma. Aí, o mestre vai contar uma história e diz assim: o mestre com seu aprendiz, que reclamava muito, que andava pelas ruas pedindo esmola para um templo. E esse aprendiz que pedia esmolas para o templo já estava muito chateado, cansado, porque todas as pessoas que na rua a quem ele abordava tratavam ele assim, com indiferença, com palavrões, com maus tratos, de forma desagradável. E ele já estava muito chateado com aquela situação. Estava cansado daquela história. Então, o aprendiz disse assim, o mestre disse assim: vamos juntos. Vamos fazer essa experiência juntos. E o mestre foi com o aprendiz para as ruas, pedir dinheiro para o templo. O primeiro que passou, versão Geisa, viu, minha gente? O primeiro que passou, que eles pediram, tratou os dois assim: sai daqui, está me incomodando, daquela forma. E ele disse assim: vamos seguir para ver o que acontece. Deu a mão ao aprendiz e seguiu aquela pessoa. E aí eles perceberam que essa pessoa, mais adiante, caiu no chão com cólicas fortes, porque sofria de uma enfermidade grave. E eles compreenderam o mau humor daquela pessoa naquele momento. Continuou. Encontrou outro passante na rua. A mesma coisa. Pediu dinheiro. Este não tratou mal, mas foi muito frio. Olhou com um olhar muito rude, duro, indiferente, não. Duro, que é diferente, né? Então, olhou com aquele olhar muito duro, muito frio, e seguiu sisudo. O mestre pegou a mão do aprendiz e disse: vamos atrás, vamos verificar. Acompanharam este senhor até ele entrar na casa e eles viram que a filha dele tinha falecido, tinha desencarnado. Então, aquele senhor estava passando pelo momento de dor dele, de ter perdido a filha nesta encarnação. Com o terceiro, eles também foram abordar, e aí foi aquela loucura. Aquela gritaria, xingamento. E aí, a mesma coisa. Pega pela mão, vamos seguir. Este era um louco.
O quarto e último dessa história vai dizer assim: vamos seguir, vamos ver a mesma coisa. E pede, e o cidadão responde com mau humor, com grosseria, e ameaçando prisão, ameaçando cadeia. Quando eles seguem, eles logo mais à frente descobrem que aquele senhor é um senhor que era uma pessoa de vida muito tranquila, vida financeira muito tranquila, e que tinha perdido todos os seus bens, estava falido e passou de senhor a escravo daquela situação de dívidas. Então o mestre volta com este aprendiz, e aí uma lição. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui à noite. A gente vai fazer essa reflexão. As pessoas que encontramos na nossa vida, as situações que tivemos que enfrentar ou que estamos enfrentando na nossa vida, de alguém que nos trata assim, de alguém que nos trata de uma forma que não nos deixa muito satisfeitos. Para dar uma quebradinha, eu gosto de lembrar assim, às vezes, a gente chega em um determinado lugar, acorda bem, bom humor, bom dia Deus, bom dia vida, passarinho, borboleta, Hoje eu não vou me aborrecer. Hoje nada nem ninguém vale a minha paz e eu não vou me aborrecer. Aí tá, vai para o trabalho. No trânsito já, você, meu Deus, esse engarrafamento aqui, Jesus, ninguém merece, eu vou mudar de emprego, vou procurar um lugar mais perto de casa, aquela agonia. Não, hoje eu não vou me aborrecer. Hoje, bom dia passarinho, bom dia borboleta, a vida é linda, né? Aí você consegue. Chega no trabalho, faz sua oração, senta, hoje eu vou trabalhar em paz. Aí daqui a pouco chega um colega e fica, por quê? Você viu fulano, está querendo demais, está explorando a gente, Eu não vou me contaminar, eu não vou me aborrecer. Quando você pensa que não, está lá você falando junto. É mesmo, está demais isso. E quando você vê, lá está você. E a gente não se dá conta que as situações externas acabam tirando a gente da nossa determinação de manter a nossa paz. Por que será? Porque para buscar o nosso equilíbrio é preciso um trabalho de autoconhecimento muito grande. É preciso um exercício diário nosso de estar buscando essa nossa paz, de estar trabalhando esse nosso equilíbrio, de estar compreendendo as situações que nos chegam no nosso dia a dia. E não é tarefa fácil, claro que não é. Estamos aqui para esse aprendizado, afinal de contas. E voltando agora à história do garoto, do aprendiz e do mestre, a necessidade do entendimento. Envolvendo essa necessidade do entendimento, a gente tem o julgamento. Né? Porque a gente julgou a pessoa que é indiferente, que é fria, que é grossa, que é mal educada, que é mal-humorada, mas a gente não sabe o que está por trás da história das pessoas. E sobre julgamento, eu trouxe essa imagem da mulher adúltera. Jesus, com muita sabedoria, com uma pedagogia socrática, porque ele devolve a pergunta quando vão para ele, mestre, esta mulher é uma adúltera, e segundo a lei, nós precisamos apedrejá-la. E aí ele devolve. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele fica lá, de cabeça baixa, continua riscando o chão, todos se retiram, e a mulher volta para ele, e ele diz, mulher, ninguém te jogou mais pedras? Não. Todos te perdoaram? Também eu. Não te jogo nenhuma pedra, também eu te perdoo. E na nossa vida? Imagine. E na nossa vida? Quem nós pensamos que somos, que temos essa dificuldade toda do perdão? A gente não tem um botão assim, vamos perdoar, aperta o botão do perdão. Ia ser bacana, né? Aperta o botão, perdoou. Não é assim. O perdão é um processo
O perdão é um processo que precisa acontecer naturalmente. E ele só vai acontecer quando a gente consegue compreender o outro. É um processo interno, é meu, mas é meu através de um olhar para o outro. Quando eu consigo entender o outro, eu vou conseguir perdoar. Mas atenção, porque para perdoar o outro desta maneira, compreendendo, nós também não podemos nos sentir seres superiores. Porque às vezes a gente pensa assim, coitado, é um ser que não evoluiu ainda. Por isso que fez essa maldade tão grande, tem muito o que aprender. Estamos também nos sentindo, né? Eu aprendi, eu estou aqui na doutrina espírita, eu conheço o Evangelho segundo o Espiritismo, eu conheço isso, então eu tenho capacidade de compreender que o outro ainda está muito pequeno. Mas a gente esquece que a gente também tem muito o que aprender. E o pior, num campo que às vezes a gente ainda não conseguiu enxergar, não conseguiu perceber. O outro consegue ver em nós e a gente ainda não conseguiu ver na gente. Eu digo que julgar é uma responsabilidade muito grande. Porque a gente pode cometer injustiças muito sérias para nós mesmos, conosco. Porque julgamos e não sabemos, na verdade, o que vai naquela alma. Vocês, certamente, nos enfrentamentos do dia a dia, tiraram determinadas conclusões. E, às vezes, a gente já vai rotulando. Fulano é assim, cicrano é assado. Fulano, Maria, que mulher grossa, que mulher má. A mulher não pensa em ninguém, não tem sentimento. Como é que pode estar fazendo um trabalho daquele que envolve pessoas e trabalhando daquele jeito? Ou um vizinho. Que vizinho sem noção, aquele vizinho. Está lá, levantando um muro. Isso é uma história que eu estava contando há pouco. Levantando um muro, sufocando a casa dos outros, não pensa em ninguém. E a gente nem foi lá procurar saber o que foi que houve. E a gente vai rotulando e vai julgando. E a vida inteira. Façam um exercício rápido. Pensem aí, no nosso dia a dia. Será que a gente passa um dia inteiro sem fazer um julgamento? Paramos no semáforo. Lá vem um menino. Encosta no seu vidro. Seu vidro estava aberto. O que você faz imediatamente? Imediatamente, automaticamente. O que você faz? Natural, né? A gente quer se defender, são muitas histórias. A gente nem sabe se ia ser assaltado ou não. Mas na mesma hora a gente... né? Eu passei por uma situação assim e fiquei muito constrangida, porque o menino chegou e disse, tia, eu não vou lhe assaltar, não. Mas eu não sei. Mas no primeiro momento a gente já julga que algo pode acontecer. A gente vive assim meio sobressaltado. E esquece que, e cadê a confiança? E cadê na hora não dá, porque ainda somos muito instintivos. E por falar em instintivo, junto a essas relações, junto ao julgamento, junto àquelas histórias do começo, do mestre e do aprendiz, tem um sentimento, uma emoção, que está no rol das emoções primárias, chamada raiva. E lá vem a raiva. Porque quando nos deparamos numa situação de confronto desse tipo, de alguém que você entra em uma repartição, pergunta qualquer coisa e a pessoa responde, está vendo o papel aí? Não, aí o papel aí, ó. Não já aconteceu isso? Ou não? Acontece? E a gente não sabe o que é que está acontecendo ali com aquela pessoa. E aí a gente, às vezes, fica com raiva. Epa, você está aqui para me atender. E a gente quer reagir. E a gente faz os julgamentos e rotula aquela pessoa que não deveria estar ali naquele lugar. Talvez não devesse mesmo. E a gente sai rotulando e sai julgando. E quando chega a raiva? E quando as coisas são tão sérias e chega a raiva? Sabe para quem é ruim a raiva? Todo mundo sabe. Tem um ditado que dizem, como é o ditado? Que a raiva é como tomar um copo de veneno, não é assim? Eu preparo o veneno,
Não, eu bebo veneno e espero que o outro morra, mas o veneno, quem está se envenenando, sou eu. Porque quem sente a raiva, o mal que está fazendo para você, espírito encarnado, tanto no orgânico como em níveis perispirituais e espiritual, o prejuízo é de quem está sentindo a raiva. O outro, se tiver uma sensibilidade mais apurada, vai sentir uma fisgadinha de uma energia negativa que você jogou lá com sua raiva. Mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas eu alimentando a raiva, eu estou prejudicando a mim. Estou atraindo para perto de mim aqueles amiguinhos espirituais que gostam desta situação e que se divertem com a situação como essa e que ficam ali incitando a gente a ter raiva. Porque raiva é um sentimento menor, é um sentimento negativo. E quem é que gosta de sentimento negativo? Eu estou falando de amigos encarnados também. Não são somente os desencarnados. Aqueles encarnados que sintonizam com esse tipo de sentimento também vão ficar ali nos incitando. Você tem razão. Fulano não é assim, não devia ter feito isso, não devia ter tratado dessa maneira. Como é que pode falar com você daquela forma? Então, a gente vai atrair e vai ficar nesta retroalimentação o tempo todo, ali se alimentando daquilo. E é assim que a gente consegue abrir uma portinha para um processo obsessivo. E aí eu volto para aquela história do começo para dizer que no processo obsessivo o responsável sou eu mesma. Então, eu vou pegar esse sentimento, essa emoção do rol das emoções primárias, que é a raiva, mas ela tem um valor muito grande para a gente trabalhar o autoconhecimento. Eu digo, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A raiva é um sentimento do rol das emoções inferiores. A raiva é um sentimento que não é bom. Mas olha o lado bom da raiva. Você pode usar isso como a porta para o autoconhecimento, para você se conhecer melhor. Você começa a trabalhar. Quem faz terapia é ótimo, o terapeuta vai fazendo as perguntas e vai lhe ajudando, mas quem não faz, consegue também. Vá você mesma no seu cantinho e comece a se perguntar, certo, eu estou com raiva, por quê? Por que aquela pessoa fez isso comigo e teve que me atingir tanto? Se foi ela que fez, mas fez comigo. E onde está a minha defesa para eu não me atingir com aquilo que a pessoa fez? Chico Xavier tem uma frase que diz assim, acho que assim, uma ofensa me dói muito, mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Porque a minha responsabilidade é maior se fosse eu a ofender alguém. Então, a raiva, como todos os outros sentimentos, as outras emoções negativas, elas servem para nos fazer refletir. O que é que eu tenho que o outro me atingiu? Por que o outro conseguiu me atingir? Por que aquilo mexeu comigo? Se a gente faz uma reflexão, se a gente olha para dentro e a gente descobre, a gente sai de um processo, a gente sobe mais um degrau, a gente consegue se melhorar. A gente só pode melhorar aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço, como que eu vou melhorar? Como que eu vou consertar uma coisa que eu não tenho consciência ainda que está errado? E aí vem a insatisfação consciente. O que eu chamo de insatisfação consciente é óbvio que aquela situação me desagradou e eu estou insatisfeito. Eu estou insatisfeita, mas eu tenho consciência, e aí é que vem um equilíbrio, um amadurecimento emocional e moral, porque aí a gente não vai querer uma vingança, né? O amadurecimento emocional é quando a gente consegue isso aqui, ter essa insatisfação, mas ser consciente dela. Eu estou insatisfeito, aquilo me incomodou, aquilo não deveria, foi uma falta de educação, mas é do outro. Só não podia ter mexido tanto comigo. Se mexeu, eu preciso descobrir por quê. Tem uma história também de um samurai, versão Geisa. O samurai vai visitar um sábio e pergunta o que fazer para ter paz, para ter equilíbrio. Equilíbrio, ele conhece o equilíbrio.
nas guerras, nas suas lutas com a espada, mas ele queria aquele equilíbrio interior, a paz interior. E o samurai e o mestre fica ali, naquele equilíbrio, naquela paz, naquela superioridade, naquela tranquilidade, e não responde. E o samurai insiste. E ele fica ali, tratando o samurai como se fosse um nada. E o samurai começa a ficar nervoso e começa a ficar irritado. E o samurai queria saber como alcançar a paz, o que era o céu e o que era o inferno. Eu sei que o mestre, naquela serenidade dele, naquela tranquilidade dele, o samurai vai se irritando cada vez mais, até que cospe no mestre. E o mestre limpa. E não se incomoda. E depois o mestre... E aí ele se arrepende. Porque o mestre diz assim, aquilo que você fez e não conseguiu me ofender, eu estava no meu equilíbrio, na minha paz. Quando você se arrepende, você conseguiu encontrar o inferno. Porque você fica na angústia, naquele arrependimento, na culpa, a culpa que paralisa a gente. Culpa também é um sentimento que não faz bem para a gente precisa saber se trabalhar para resolver as nossas culpas. Insatisfação consciente. Rodrigo, coloca aquela musiquinha só um minutinho. Não precisa nem apagar as luzes. Eu queria só que vocês fizessem uma reflexão com vocês. Se quiser fechar os olhos, ajuda. Se não, podem ficar de olhos abertos. E vamos meditar um pouquinho. Pode botar. Pensem numa situação que você passou difícil. Certamente envolveu pessoas. O que essa pessoa representa em sua vida? Qual é o papel dela? Principalmente, qual é o papel desta pessoa na sua transformação pessoal? Se lhe aborreceu e se mexeu com você, é porque tem algo a ser aprendido. Tem algo em você que precisa ser visto. Tem algo em você precisando ser trabalhado. E agora volte a pensar na pessoa. Esta pessoa difícil. Essa pessoa tem um lado também bom. Essa pessoa também sofreu. Ou sofre. Tente ver o lado bom dessa pessoa. O que de positivo essa pessoa realiza na vida? Agora, não tem mais ninguém, só você. Olhe para você. Você é espírito. Você é espírito encarnado. Certamente você desagradou alguém em algum momento. Naquele momento, você não podia fazer melhor.
naquele momento. As condições para você reagir de outra forma não estavam acessíveis. E você simplesmente reagiu. Porque você é humano também. Compreendendo que você é humano, neste momento, é possível perdoar-se. Perdoar a si próprio. Assumindo um compromisso muito pessoal com você mesmo. De tentar fazer diferente se tiver outra oportunidade. Tentar. Estamos aqui nesta encarnação aprendendo. E aprendemos na medida que vamos tentando nos embates, nos encontros. Aprendemos a viver vivendo. E somos capazes de encontrar a nós mesmos em paz. O Evangelho, quem está de olho fechado, abra. Não durma não, que não acabou ainda. Esse exercício que a gente fez agora, não é um exercício. Essa reflexãozinha que a gente fez agora, experimentem fazer no melhor momento da vida de vocês, do dia a dia de vocês. Um momento que vocês estejam bem tranquilos. Se esse momento não tiver, faça com que ele aconteça. Busque esse momento. E faça sempre essa reflexão com você mesmo. Alguma coisa que você fez e que não foi tão boa assim, mas que você pode fazer diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe essa frase para a gente refletir, isso que a gente acabou de fazer agora. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, nos olharmos. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa. Essa parte a gente não fez, vocês vão levar a dever de casa. Vocês vão depois trabalhar, fazer esse trabalho, se colocando no lugar do outro. É o que a gente chama de empatia. Eu achei essa figura interessante, porque não sei se dá para vocês verem daí, entre um e outro está aquele sinalzinho assim, ó, do Wi-Fi, de rede, né? Dá para ver? Eu achei interessante, porque a ideia é essa. Se colocar no lugar do outro é tentar captar, captar e compartilhar as emoções. Por que o outro reagiu dessa forma? E se eu estivesse no lugar da pessoa? Eu sei o que está acontecendo com aquela pessoa, eu posso conversar, eu posso me colocar, eu posso oferecer meus ouvidos. E às vezes a pessoa não vai querer dividir, não vai querer compartilhar, vai fechar a rede para você, ó, vai mudar a senha. Ou não vai te liberar a senha de acesso, você não vai conseguir. Mas se coloque. Quando a gente se coloca à disposição na vida, a coisa flui. E como flui, né? Quando a gente se coloca à disposição do trabalho, do auxílio ao outro, que a gente chama trabalho. Outro dia um trabalhador da mediúnica disse, eu não sei por que chama isso aqui de trabalho mediúnico. Isso não é trabalho, é tão bom vir para cá. Eu falei, mas trabalho não é sinônimo de coisa ruim. Sábado, aliás, tem aula de trabalho e progresso. Trabalho não é uma coisa ruim, não deveria ser visto dessa forma. Trabalho é uma atividade útil
Tem um ditado antigo que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Não é bem assim. Mas servir faz muito bem. Então, exercitar a empatia faz um bem enorme, faz um bem para mim, vai fazer bem para o outro, e a gente consegue equilibrar a atmosfera em nossa volta. E a gente consegue fechar as portas de processos obsessivos, quando a gente se coloca à disposição de ouvir, de se colocar no lugar do outro, de entrar em sintonia, compartilhar o sentimento. Compartilhar. Eu tenho uma amiga que ela às vezes liga para mim e só fala. Eu só faço dizer alô. Tá bom, amiga. A gente se fala depois, tchau. Porque eu sei que ela só queria falar. Às vezes a gente só quer falar, a gente tem as nossas respostas. Quando estamos com algum problema, já temos as respostas e as soluções, mas elas chegam na medida que a gente coloca para fora. Então, o que é que tem? Empresta um ouvido. Faz bem para a gente, faz bem para tudo. E nas histórias, na história que a gente ouviu, do nosso capítulo, Necessidade do Entendimento, se colocar no lugar do outro, chegou muito próximo, que foi perceber como é que está aquela vida. Aquele homem está triste por quê? A filha dele desencarnou. O outro está com uma enfermidade grave. O outro está falido, está passando por dificuldades, consequências da falência. Cada um tem seus problemas. Nós temos os nossos. E o muito interessante é assim, a minha dor é a maior de todas. É claro, sou eu que estou sofrendo, né? A gente pensa que sempre o nosso sofrimento é o maior. Somos nós que estamos passando. E quem está de fora, às vezes, vai dizer assim, que bobagem, fulano está chorando por causa dessa bobagem. É a dor do outro. Ele que sabe. Então, a gente precisa se colocar um pouco no lugar. Até para a gente dizer que é uma bobagem, é preciso se colocar no lugar. E ajudar ele a pensar assim, pode ser diferente, não precisa sofrer tanto. Quanto mais a gente sofre, maior fica o peso do que carregamos. Por que fica? Fica maior, né? Pesa mais. Quando a gente se lamenta, a coisa fica mais difícil. Se você está no ambiente, tem que trabalhar, não gosta muito daquele trabalho, mas se você não pode sair, se você fica se lamentando, fica mais difícil, fica desagradável. É melhor procurar ver o lado bom da coisa, porque sempre deve ter um colega divertido, deve ter um lanche gostoso por perto, deve ter qualquer coisa, sei lá, mas deve ter alguma coisa boa. Procure que acha. E assim na vida da gente, procure que você acha. Há sempre alguma coisa boa. E aí vem as escolhas. Eu escolho se eu vou querer ficar triste, se eu vou querer sofrer. Medrado, que gosta muito de dizer assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu escolho se eu vou continuar sofrendo. Eu escolho se vou querer viver uma vida de lamentações. Eu escolho se eu grito, se eu fico feliz, se eu fico triste. Eu posso escolher. Podemos ou não? Podemos. Podemos escolher. A dor não. A dor a gente sente. Mas sofrer, se irritar, ficar alegre. Tem uma história que rola também muito na internet, Dona Giló. Olha o nome da criatura, botaram Dona Giló, mas eu recebi assim, já recebi de várias fontes. Vocês já receberam? Por favor, conversem comigo para não achar que eu estou sozinha aqui, já desencarnada. Será que eu estou desencarnada? Estou desencarnada? Que eu estou falando e ninguém me ouve, tem espírito que chega assim, né, na mediúnica. Por que eu estou falando e ninguém me ouve, ninguém responde? Eu desencarnei? Não, eu estou aqui. Quem já ouviu essa história de Dona Giló? Para poder saber. Beleza, estou viva, aqui, encarnada ainda. Alguém respondeu para mim. Não. Olha, Dona Giló, assim, é uma senhorinha que vai chegar, versão Geisa, viu, gente? A história de Dona Giló, versão Geisa. A senhorinha vai chegar no asilo e, na chegada, deixam ela lá de molho, um tempo esquecida, né? Acontece, a pessoa que não fala muito, que às vezes parece que fica meio invisível, e a gente passa e esquece da pessoa. A criatura ficou lá, 2 horas depois chega a enfermeira e diz, e a senhora? Ah,
a senhora, dona Giló, chegou aqui para o nosso asilo. Oh, meu Deus, e a senhora está aí? Me desculpe, senhora. Imagina, a senhora está lá 2 horas esperando. Seu quarto já está pronto. Ela, está lindo. Aí a enfermeira olhou para ela, como assim está lindo? A senhora já viu? Ela, não, mas eu já escolhi gostar. Eu já escolhi que vou gostar. Então ela já vai com aquela carinha do meio ali. Ela já vai com boas expectativas. As cortinas são não sei o quê e tal e tal. E a historinha é um pouquinho longa. É porque a versão Geisa muda alguma coisa do que lembra e conta mais curta para poder dar tempo, porque eu já vi que já são 15 para as 8. Eu gosto de conversar, né? Então a gente faz as nossas escolhas. A gente escolhe se quer ficar alegre ou se quer ficar triste. Então, uma coisa que eu digo para vocês é: se algo não vai bem, se algo está te fazendo, está doendo, viva a sua dor. Mas fique muito atento para ver até quando você vai ficar vivendo a sua dor. Porque vai chegar um momento que é necessário que você reaja e faça suas escolhas. Escolha fazer diferente, escolha viver outras coisas, outras situações, mudar alguma coisa para mudar aquela situação. Escolha encarar de outra forma. Uma coisa também muito interessante é que, às vezes, a gente fica com um olhar focado de um ponto só. Muda de ponto. Tente olhar a coisa de outro ângulo, porque vocês vão ver coisas diferentes. Vocês vão ver novas possibilidades. Mudem sempre o foco. Isso também contribui muito para mudar a nossa situação, para nos tirar de processos obsessivos, para nos tirar daquele marasmo, para nos tirar daquela apatia. É olhar a mesma coisa, já que a gente tem que conviver com ela, pelo menos por um período da nossa vida acontece isso, né? A gente precisa enfrentar determinadas situações e a gente não consegue sair. Mas muda o foco, muda o ângulo, tente ver de outra forma. A gente consegue. Façam esse exercício, se esforcem. O que a gente não pode é desanimar nunca. Desanimar, não. E, afinal, esse entendimento. Necessidade do entendimento. Diante de tudo que a gente conversou aqui, falamos de raiva, de julgamento, de empatia, de culpa. O que é que vocês entenderam que precisam entender? Alguém quer compartilhar? Precisa entender o quê? O que é que ficou? Por trás de cada reação, há histórias, a minha e a do outro. Esse é o recado maior que tem atrás dessa história. Porque a gente viu as historinhas, o mestre segurava na mão do aprendiz e seguia. E a cada um, eles descobriram uma história. Tem a história do outro, que eu desconheço, só que também tem a minha história. Por que mexeu comigo? Mexeu com conteúdos que são meus. E aí vem aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, olhar para o meu interior, olhar com espelho para mim mesma, olhar para dentro de mim. Porque a história é do outro, se incomodou a mim, é porque eu tenho algum conteúdo pelas minhas experiências, desta encarnação ou de outra, mas aquilo mexeu comigo. E eu preciso trabalhar, porque eu não deveria me sentir ofendida, ou não precisaria. Eu posso me resolver. Então, eu tenho a minha história e o outro tem a história dele. E eu preciso respeitar. A outra mensagem é preciso valorizar o outro com suas histórias e as suas reações. Valorizar no sentido de respeitar, mas valorizar no sentido de dar valor também, dizer assim, olha, aquela pessoa tem aquelas experiências, passou por determinados sofrimentos que talvez eu não conheça, mas eu tenho uma oportunidade de aprendizado com aquilo. Valorizar é principalmente perceber a oportunidade de aprender algo com aquele sentimento, com aquela raiva, com aquela emoção.
E para finalizar, eu queria deixar com vocês uma imagem muito significativa para a gente levar para esse tema. Que a gente tem a oferecer flores. Que os nossos momentos de ser aquele senhor sisudo, aquele que lançou o olhar frio, duro, rancoroso, sejam cada vez menores em nossa vida. Que tenhamos suavidade nas nossas vidas. Que a gente saiba oferecer ao outro, porque na verdade a gente oferece aquilo que a gente tem. Então que a gente saiba descobrir na gente os nossos valores mais nobres para trazer para a nossa convivência no dia a dia, para trazer ao outro. Esse é um recadinho que a gente finaliza e muito obrigada.